aqui algumas coisas que para você vão parecer estranhas, mas não se preocupe, depois eu vou explicar tudo isso, que você não entender aí, vou tentar fazer uma explicação rápida. A primeira coisa que nós temos no capítulo 8, enquanto eles estão aprendendo, é que Moisés tem um irmão chamado Araão, e esse irmão, ele foi colocado como um sacerdote. O que é um sacerdote? Sacerdote é a pessoa escolhida para representar o povo perante Deus. Ele fala com Deus em nome do povo. Ele é o representante do povo. Se o sacerdote fizer uma coisa errada, o povo é prejudicado. O sacerdote está lá para intermediar o que o povo faz com Deus. E o sacerdote era uma pessoa, nesse momento, nessa época, o primeiro sacerdote após essa legislação foi Araão. E Araão era o homem que foi escolhido, e toda a descendência dele seriam os sacerdotes. E deixa eu só fazer uma observação aqui, que ele na verdade não era o sacerdote apenas, ele era o sumo sacerdote. Então você vai encontrar, por exemplo, no tempo de Jesus, alguém que era dessa família e que era o sumo sacerdote, era o mais alto e mais importante sacerdote. Então o sacerdote tinha essa função de fazer representar o povo perante Deus. É como se você estivesse aqui, mas Deus só aceitasse o culto de uma pessoa. Interessante isso, né? E essa pessoa era o sacerdote. Muito bem. Nesse capítulo 8 nós temos a consagração dos sacerdotes, ou seja, um ato de separação, dizer agora, a partir de agora você não é mais uma pessoa comum do povo, você é alguém escolhido e separado para Deus. E nesse ritual, eles matavam um animal e pegavam o sangue desse animal, é por isso que eu estou dizendo que tem algumas coisas estranhas aí, você vai ouvir muito falar de sangue hoje, vai ficar até meio, né? Mas fique tranquilo que a gente vai explicar tudo isso. Ninguém vai fazer nada aqui, tá bom? É só para explicar. E aí eles pegavam o sangue de um animal inocente. Por que um animal inocente? Porque Deus, ele é santo. E Deus exige santidade. Então o culto começa por isso. O culto começa pela santidade. Começa pela necessidade de santidade. E esses homens que estariam representando o povo perante Deus, eles foram separados, foi matado um animal, e dentre várias coisas que foram feitas de holocausto, estou falando do capítulo 8, não estou lendo, um momento especial é quando Moisés, ele diz como deve ser feito isso, e é colocado sangue desse animal inocente na orelha, aqui na ponta da orelha, na ponta do dedão direito, e na ponta do dedo direito, lá do dedão do pé. Por quê? Porque isso queria dizer o seguinte, que o sacerdote só ouvirá a Deus, a seu ouvido será santo ao Senhor, a sua mão somente trabalhará para o Senhor, e ele somente andará naquilo que o Senhor quer que ele ande. Esse era o significado desse ato. Mas existiam outras coisas. Vou para o capítulo 9, rapidamente. Capítulo 9 de Levítico, depois você gostaria até que você lesse em casa, se você puder. Os sacerdotes iniciam então o seu trabalho, e eles começam a fazer, pela primeira vez, os holocaustos e o culto como Deus queria que fizesse, com todos os detalhes. Agora, Araão, ele começou meio não entendendo, fez algumas coisas lá, precisaram conversar com ele, capítulo 9, e no capítulo 10, acontece uma coisa terrível. No capítulo 10 de Levítico, Araão tem 4 filhos, e 2 filhos de Araão não obedecem à maneira correta de cultuar a Deus. Observe que existe uma maneira que Deus queria que fosse aquela maneira, não é da jeito que a gente quer. O culto não é do jeito que eu quero, o culto não é para mim, o culto não é meu, o culto é para Deus, é do jeito que Deus quer, é do jeito que Deus se agrada. Isso é uma coisa que nós precisamos aprender. Senhor, como é que o Senhor se agrada? Não é como eu gosto, não é o que eu quero, não é o que eu faço, é o que o Senhor, o culto é isso, o culto é dedicação a Deus. E esses 2 jovens, filhos de Araão, eles inadvertidamente pegam as brasas lá da sua casa,
e o incensário, que era um objeto que soltava fumaça, e eles pegam as brasas da casa deles, e isso eles levam até o santo lugar do culto, e a Bíblia vai dizer que eles incendiaram, eles pegaram fogo e morreram ali. 2 jovens, começando os trabalhos do culto, porque não prestaram atenção aos detalhes. E isso é muito importante. O culto não é brincadeira. Algumas pessoas pensam assim: eu vou no culto e vou ser abençoado. Pois eu vou dizer para você uma coisa assombrosa: você pode vir ao culto e ser amaldiçoado. Ô louco, que é isso? Pois é. Porque quando eu vou até a presença de Deus e eu não me porto do jeito que Deus quer, eu não estou prestando culto a Ele, eu estou prestando culto a mim. E se eu estou fazendo isso, eu estou afrontando a santidade e a glória de Deus. Por isso que uma das responsabilidades minhas como pastor é ensinar que nós devemos cultuar a Deus da maneira que Ele se agrada, que nós devemos aprender a cultuar a Deus como Ele quer. Isso é muito importante. E aí esses jovens fizeram isso de errado e foram mortos ali. E Araão, o pai, agora vê os seus filhos mortos e os seus 2 irmãos, e eles por dentro ficam tristes. Mas Deus vai dizer uma coisa muito interessante para Araão e para os irmãos: não chorem e não se descabelem por eles. Aqui isso quer dizer o seguinte: eu, Deus, sou mais importante do que a desobediência. Não façam uma cerimônia fúnebre como vocês fariam, porque eles me desobedeceram. Isso é uma coisa muito pesada, porque se nós pararmos para pensar, eles estavam fazendo um trabalho. Mas você vai se lembrar também de um tempo onde a arca estava sendo levada, e um homem quis ajudar, porque a arca estava caindo, e ele tocou na arca, mas ele não era sacerdote. Não basta ser sacerdote, tem que estar com o coração purificado. E aí ele morreu, porque ele fez uma coisa que não era competência dele para fazer. Agora, nesse texto de Levítico, nós temos uma situação muito triste. E Deus diz para Arão: você continue fazendo o seu trabalho e seus filhos também. Muitas pessoas, elas riem dos pastores, dizem assim: pastor quer enriquecer, quer abrir igreja para enriquecer. Pois eu vou dizer, o castigo para essas pessoas que querem abrir igreja para enriquecer e brincar com as coisas de Deus, será exemplar. Sabe o que é um castigo exemplar? Castigo exemplar. Porque ao adorar a Deus, nós não estamos brincando de fazer alguma coisa. Esse lugar não é uma brincadeira. Esse é um lugar separado para Deus. E esses 2 jovens então morreram. E agora, Araão então percebe o erro, percebe que desobedecer a Deus é morte. E ele sente isso na sua própria carne, na sua própria família. E aí, eu vou passar agora para o capítulo 16. E gostaria que você abrisse a sua Bíblia no 1º versículo. Eu precisava dizer tudo isso, porque senão o 1º versículo não tem sentido para alguns. Diz assim a palavra de Deus em Levítico 16. O Senhor falou a Moisés, depois da morte dos filhos de Araão, que morreram quando se aproximaram do Senhor. E disse o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santíssimo lugar a qualquer hora, além do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. Bom, mas que negócio é esse de propiciatório? Vamos imaginar o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo usar essa mesa aqui como exemplo. Tá bom? Faz de conta que isso daqui é o tabernáculo, essa mesa aqui. Aqui é a entrada do tabernáculo, só tem uma porta. Você não pode entrar no tabernáculo por outro lugar. Tem uma porta. Ao entrar aqui no tabernáculo, tem um lugar que seria o local chamado do holocausto. Aqui é o local do holocausto, um lugar quadrado, com 4 pontas, e nas pontas ficam chifres. E nesse lugar eram oferecidos os holocaustos a Deus. O holocausto não é a carne queimada, nem a morte do animal, como a gente pensa. O holocausto é a fumaça que sai desse animal queimado. Isso é que chama holocausto, essa fumaça que saía daqui. Tudo bem, continuando.
mais aqui um pouco para frente, tinha um lugar que era uma bacia de bronze grande. Essa bacia, ela servia para que quando o sacerdote entrasse por essa porta, ele passava por essa bacia para purificar-se. É interessante que essa bacia na Bíblia não tem nenhuma dimensão, não tem nenhuma explicação de que tamanho ela era, de que forma ela era, só sabe-se que era uma bacia de bronze. E essa bacia servia para que o sacerdote entrasse aqui, se purificasse, para entrar num lugar chamado de santo. Nesse lugar, que era o lugar santo, tudo era santo aqui, mas aqui era, conforme ia chegando para o final aqui, cada vez tinha um nível de santidade maior. E nesse lugar existia um pequeno, vamos chamar assim, um pequeno lugar onde existia uma mesa com 12 pães, e esses pães, eles eram feitos uma vez por semana, e eles eram colocados ali, e uma semana depois, dizem os estudiosos, esses pães ainda estavam quentes e frescos, e os sacerdotes podiam se alimentar desses pães. Você lembra dessa história dos pães, porque uma vez Davi estava com fome, e ele pediu para comer os pães da presença, ou pães do propiciatório, lá na frente da história, e esses pães foram oferecidos a ele, mas ele não poderia comer esses pães, só o sacerdote. Mas como ele estava com fome, foi permitido. Deus não entendeu que ele deveria ser morto por causa disso. Existia também um pequeno holocausto, que era um lugar de incenso, um lugar de brasas, aonde ficava aqui. Depois tinha um véu grande aqui, decorado com algumas cores vermelho, azul e bordô e branco, e com 2 querubins desenhados aqui, certo? E aqui então estava o lugar chamado Santíssimo, Santo dos Santos. Nesse lugar estava a arca da presença, do acordo de Deus, a arca da aliança. Nessa arca tinha 3 coisas dentro: as tábuas da lei, a vara de Araão que floresceu, e uma tigela com maná, que é aquele pão que desceu do céu. Isso você tinha dentro da arca. Muito bem. A arca era uma caixa de madeira com lugar para colocar varas para ser carregada. Em cima dessa arca tinha uma tampa. Nessa tampa existiam duas estátuas de 2 querubins olhando para baixo. Agora vamos imaginar que essa mesa não é mais o tabernáculo, é a arca, ok? Então você tem aqui, a arca ela não era tão grande quanto essa mesa, provavelmente desse tamanho assim, olha. E aí você tem aqui 2 anjos com as suas asas, as asas tocavam uma na outra, e eles estavam olhando como que para dentro da arca por essa tampa de ouro batido. Esse lugar dos anjos e que ficava tampando a arca era chamado de propiciatório ou cobertura. Quando o sacerdote entrava lá e ele ia prestar culto a Deus, existia uma coisa que ele tinha que fazer no dia do perdão, que fala aí no capítulo 16, depois nós vamos falar mais detalhes. Mas nesse dia ele tinha que entrar aqui dentro desse lugar santíssimo, com incenso e com sais aromáticos. Deus gosta de cheiro, viu? Deus gosta de gente tomando banho cheiroso, é bíblico. Então, nesse lugar, ele colocava essa fumaça com um cheiro agradável a Deus, e a Bíblia diz que essa fumaça tampava esse propiciatório, ela cobria a tampa da arca, que você não podia ver nem os anjos e nem a tampa. Você não, o sacerdote, né? Você não ia ver mesmo, só o sacerdote via isso. E a Bíblia diz que aconteceu uma coisa maravilhosa nesse dia: Deus aparecia sobre os anjos. Em outros lugares da Bíblia, como em Isaías e outros lugares, Deus ele está rodeado de anjos, de querubins, de serafins. Por algum motivo especial, existia uma maneira do sacerdote enxergar Deus no alto e sublime trono aonde ele habita. Uma coisa interessante que no capítulo 9 de Levítico, quando foram feitas as 9 e 10, quando foram feitas os primeiros holocaustos, de dentro do lugar santíssimo, houve um fogo que saiu e consumiu tudo que estava no altar. Então, voltando aqui, lá de dentro do lugar santo saiu fogo e queimou
todo o holocausto que estava acontecendo, as carnes e os animais aqui. E a Bíblia vai dizer que o povo se alegrou muitíssimo, porque Deus estava lá. Deus estava dizendo: eu aceito isso que vocês estão fazendo, eu aceito essa oferta que vocês estão dando. E aí então o povo ficou muito feliz, porque Deus aceitou o culto deles, aceitou a oferta deles. A nossa maior alegria deveria ser quando Deus aceita a nossa oferta, aceita a nossa gratidão a Ele pelo que Ele fez. E agora no capítulo 16, existe um dia especial, que hoje é chamado de Yom Kippur, dia do perdão. O que acontecia de especial? Acontecia que nesse dia, o sacerdote, ele tinha que começar o dia assim. Todo o povo estava em jejum, todo o povo ficava em jejum, ninguém podia comer nada, e as pessoas precisavam, eu estou quase lendo o capítulo 16, eu só estou contando a história. As pessoas precisavam estar com um coração contrito a Deus, um coração dependente do Senhor, pensando sobre o que eles poderiam ter feito de errado, mesmo que fosse algo que eles não soubessem, mas que desagradou a Deus. E nesse dia o sacerdote ia começar a fazer algumas coisas diferentes do que todos os outros dias do ano. A primeira coisa que ele tinha que fazer é entrar aqui dentro desse tabernáculo, levando um novilho, que é um boi pequeno, e um cordeiro. Ele ia oferecer o novilho aqui no holocausto, pedindo perdão a Deus pelos seus pecados pessoais e pelos pecados da sua família. Então ele entrava lá e dizia: Senhor, ele colocava a mão naquele animalzinho inocente, não tinha feito nada, um boizinho, e dizia assim: eu provavelmente pequei, eu provavelmente fiz alguma coisa errada, que não agradou o Senhor, e eu coloco agora a minha mão nesse animalzinho, e ele vai morrer no meu lugar. Ele é inocente, eu sou culpado, mas ele vai morrer. E aí então aquele animalzinho era morto ali, o boi, o tourinho, né, o novilho, e ele com essa atitude estava dizendo: Senhor, me perdoa ao meu pecado e da minha família. Depois ele pegava um cordeiro, e agora esse cordeiro ia ser morto de novo, para que ele dissesse através desse cordeiro: Senhor, agora estou purificado, porque eu acabei de pedir perdão pelo pecado meu e da minha família, e agora eu vou matar esse carneirinho aqui, para os pecados dos outros sacerdotes, as outras pessoas que trabalham aqui, nesse lugar santo ao Senhor, essas pessoas que trabalham nesse lugar separado, qualquer coisa que elas tenham pensado, qualquer coisa que elas tenham feito aqui nesse lugar santo, que o Senhor não se agradou, aqui dentro ou lá fora, ou nas suas famílias, ou na sua intimidade, ou na sua vida, ou um negócio, qualquer coisa que elas fizeram, Senhor, agora eu peço perdão por essas pessoas que são os sacerdotes. E aí ele matava aquele cordeiro. Na sequência, ele ia até, as pessoas traziam ali 2 bodes e um carneiro. E ele agora vinha até a bacia. E ele se despia, se lavava nessa bacia, que era grande, ele se lavava todo. E agora eu vou dizer sobre o versículo que nós lemos. Ele tinha que colocar uma roupa de baixo, de linho, novinha, limpa, uma calça, colocar uma roupa aqui por cima, colocar um chapéu, chamado de chapéu, né? Colocar uma placa de ouro na cabeça, colocar as pedras, que significavam as 12 pedras das tribos, e existiam mais 2 pedras que eram chamadas de Urim e Tumim. Nós não sabemos muito a respeito dessas 2 pedras. Aí ele, uma vez preparado para isso, ele entrava, aqui estava limpo, e ele fazia aqui um ritual, voltava, e agora ele apresentava esse carneirinho a Deus, como perdão pelo pecado do povo que estava em redor do tabernáculo, como um grande acampamento. Ele pedia perdão agora pelo pecado do povo, viu? Ele primeiro pediu por ele, pela sua família, pelos sacerdotes, pelo povo. Não era uma coisa simples. E ele matava então esse animalzinho. Aí esse cordeirinho, ele entrava com o sangue, colocava nas 4 pontas do altar o sangue, e ele ia até aqui dentro,
E Deus estava ali no Santo dos Santos, e com o seu dedo ele fazia 7 vezes assim, para o sangue do dedo dele cair no propiciatório, que é a tampa da arca. Aí ele voltava, e agora tinha uma coisa muito interessante, existiam 2 bodes. Um bode ia morrer, e o outro não. Ia ser feito um sorteio. É como se ele pegasse aquelas 2 pedrinhas e dissesse, para o Senhor e para o deserto. E aí então ele fazia algum tipo de sorteio lá, e um daqueles 2 bodezinhos também, animaizinhos inocentes, ele era escolhido, sorteado para morrer, para ser queimado aqui no holocausto, no altar. O altar ficava aqui. Aí ele fazia isso, novamente voltava aqui para dentro, e fazia igual ele fez com o cordeirinho, pingava o sangue na tampa do propiciatório, isso uma vez por ano, só. Você viu no texto, não fique entrando a qualquer hora aqui. E agora, existia uma coisa interessante que ele fazia por último, para terminar isso. Ele pegava aquele bode que ficou vivo, colocava a mão na cabeça daquele animal, e orava a Deus pedindo perdão por todos os pecados, de todas as coisas que ele tivesse feito, que a sua família tivesse feito, que o sacerdote tivesse feito, que o povo tivesse feito. E esse animalzinho então saía vivo. E esse animalzinho era escolhido um homem que ia levar esse animal até o deserto. E esse animal no deserto não teria a menor chance. E ele era levado bem longe. E aí então esse homem que levava, ele levava bem longe, depois ele voltava, e a palavra de Deus vai dizer que ele precisava tomar um banho antes de novamente entrar no acampamento, que a Bíblia chama de arraial. Aí você vai dizer, mas que coisa complicada, né? Que burocracia para pedir perdão para Deus. Será que a gente tem que fazer tudo isso para Deus? Será que Deus é tão assim, insensível que tem que ficar vendo animais morrendo o tempo todo para não fulminar as pessoas? Pois eu vou dizer uma coisa, Deus é santo, meu querido. Deus é santo e nós estamos perdidos. Nós somos pecadores, nós somos maus, nós não queremos nada com Deus. E Deus usou toda essa simbologia para dizer assim, vocês não têm a menor ideia de quanto custa para mim, quanto é difícil para mim manter vocês existindo e pecando. Se vocês acham que é muito caro perder novilho, bode, carneiro e ficar fazendo tudo isso, vocês não sabem o que eu tenho que fazer para suportar o pecado de vocês. É muito difícil para mim, Deus, existe uma coisa difícil para Deus, é isso. Existe alguma coisa difícil para Deus? Suportar o pecado. É algo insuportável para Deus. Você tem nojo de alguma coisa? Todo mundo tem nojo de alguma coisa. Pois eu vou usar esse exemplo. Sabe a coisa que você tem mais nojo? Imagine que alguém falasse assim, coma isso, e você tem nojo daquilo. Tem gente que tem medo de barata, tem gente que tem medo de cobra, tem gente que tem medo de rato, tem gente que tem medo de lesma, tem gente que tem medo de formiga. Pois bem, a palavra medo não se aplica, mas nojo. Deus tem nojo do pecado. Deus tem nojo de quando as pessoas desobedecem a Ele. Deus não suporta, Deus não engole isso, Deus não aguenta pecado. E Deus, através desse ato, está demonstrando toda a necessidade de constante purificação. E imagine que uma pessoa do povo nunca tivesse lá, ido até o altar, nenhuma vez, que todos os sábados, todas as vezes, todas as festas, ele jamais tivesse apresentado perante Deus qualquer coisa, agradecimento, oferta, oração. Então Deus usava isso para que a pessoa pudesse continuar existindo. Mas tem uma coisa que eu quero mostrar para você. Abra sua Bíblia em Hebreus 7, 25 e 28. Hebreus 7, 25 e 28. Nós aí avançamos mais de 1500 anos na frente lá de Moisés e desse tempo. Estamos aqui aproximadamente no ano 70, 80, 60 talvez, da era cristã. Hoje nós estamos no ano 2013. Então, bem mais perto aí, não tão perto. Olha só o que a Bíblia vai dizer. Hebreus 7, 25 a 28. Portanto, falando de Jesus,
Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse como sumos sacerdotes de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constituiu ao Filho perfeito para sempre. Por que Jesus morreu na cruz? Para provar que nos amava? Só isso? Por que Jesus morreu na cruz? Para satisfazer a lacuna que existe entre nossos pecados e a santidade de Deus. Para pagar esse preço. Foi por amor também, mas foi por uma questão legal, por uma questão de cumprir a lei. Dizer, Deus, eu me ofereço como sacrifício vivo, eu me ofereço no holocausto, eu sou o altar, eu sou a bacia, eu sou o incenso, eu sou o acordo, eu sou o sacerdote, eu sou tudo. Eu sou o culto perfeito. Jesus é o nosso culto perfeito. Você sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que a pessoa de Jesus é o tabernáculo, é o holocausto, é a bacia, é o santo dos santos, é a arca, é a lei, é o maná, é a vara que floresceu, é a fumaça, é a glória de Deus, é a presença de Deus, está acima de todas as coisas, é o que deu o seu sangue, é o que morreu. Jesus é a realização exata e completa de toda a lei. É o cumprimento de tudo que Deus exige para que nós possamos ter os nossos pecados perdoados. Mas Jesus não fez isso uma vez por ano, Ele fez isso de uma vez para sempre. Por isso que às vezes eu gosto de começar na lei, para que você entenda que Jesus não estava brincando quando veio à terra, Ele estava cumprindo vamos dizer, chamar assim, de uma situação de atendimento a algo, de uma exigência de Deus. E tem mais, eu gostaria que você visse, por favor, o texto de Mateus 27, 46. Mateus 27, 46 vai dizer assim: e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Meus queridos, existia, em toda essa história que eu contei, um bodezinho, que ele era colocado para ir embora, ia ficar sozinho, ia ser levado até o deserto, e a ideia desse bodezinho é que ele ia carregar todos os pecados de todas as pessoas para fora. Então existia um que morria e dava seu sangue, e um que era levado para fora, para levar os pecados longe no deserto. Imagina esse animalzinho que foi criado com tanto carinho. Você deve ter gato em casa, cachorro. E esse animalzinho especial, ele sempre foi criado com gente, criado num acampamento, não foi criado na montanha. E agora esse animal é colocado lá longe. Provavelmente por um tempo ele corresse até atrás do homem que o levou. E o homem dissesse, sai para lá, ó, animal cheio de pecado, não quero você atrás de mim não. Fique lá. Vai embora. Morra aí. Mas nós temos um Jesus que até mesmo quanto a esse animalzinho cumpriu o seu papel, dizendo, Deus meu, porque o Senhor me colocou sozinho nesse deserto? Porque o Senhor se separou da minha presença contigo? Nesse momento eu estou sozinho.
E vocês conhecem a história, o nome do bode expiatório? É o nome desse bodezinho. É o bode que é levado para fora, inocente, não tem culpa de nada. E Jesus aqui está dizendo assim: eu sou aquele animal, eu sou aquele que foi levado para fora, estou distante das pessoas, distante da comunhão, e eu inocentemente sou colocado sobre mim os pecados, e eu os levo para longe. Eu quero que você veja outro texto agora, por favor, veja 1 João 1, 7 a 9. 1 João 1, 7 a 9. Vamos ler todos juntos, está lá na projeção. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Meus irmãos, em Salmo 103:12 vai dizer assim: assim como está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Por que Jesus gritou na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Por causa de que Ele estava cumprindo o papel perfeito do dia do perdão. Era o dia do perdão. Era o dia em que Ele remiria todas as pessoas que acreditassem que Ele é o Filho de Deus e que se ofereceu em sacrifício para Deus. Foi isso que Jesus veio fazer na cruz. Foi isso que Ele veio cumprir. A lei. Ele veio cumprir a exigência de Deus em relação ao pecado. Deus mesmo pagando o preço da sua própria exigência por santidade. Eu queria que você soubesse que lá em 1 Coríntios 11, 20 a 34, tem um momento que é chamado de momento da ceia do Senhor. E eu gostaria que você visse o que eu vou ler aqui. 1 Coríntios 11, 20 a 34. Veja o que as pessoas estavam fazendo na igreja de Corinto. Veja se elas estavam indo à igreja para cultuar a Deus. Olha o que aqui Paulo está escrevendo. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua ceia, sua própria ceia. Assim um tem fome e o outro embriaga-se. Porventura não tendes casas para comer e para beber, ou desprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Depois eu vou ler o restante do texto. O que as pessoas vêm fazer na igreja? O que as pessoas vêm fazer no culto? O que nós fazemos quando nós cantamos a Deus aqui? O que nós fazemos quando nós entramos nesse lugar? Qual é a nossa postura? Pois eu vou te dizer qual deveria ser a sua postura. Deveria ser uma postura de extrema gratidão. Você deveria entrar num lugar que é prestado culto a Deus, dizendo: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, porque quem era para estar nesse holocausto era eu. Quem era para ser queimado no inferno era eu. Mas o Senhor me resgatou, o Senhor me purificou, o Senhor me amou, o Senhor fez por mim algo especial. Eu fui lavado por Cristo, que é a água da vida. E quando a Bíblia fala de honra, quando fala de roupa, está falando de honra. A minha honra foi restaurada. Eu recebi roupas novas e limpas. Eu posso entrar na sua presença. Eu posso ver a sua glória. Mas eu não posso entrar de mãos vazias. Eu tenho que entrar com as minhas mãos ensanguentadas, porque diante da tua santidade, eu tenho que ter alguém que me cubra e que me proteja, porque eu sou pecador.
E por causa do sangue de Jesus, nós podemos orar a Deus, falar com Deus, pedir a Deus, chamá-lo de Pai. Nós podemos conviver com Deus e permitir que Deus entre em nós e viva em nós, através do seu Espírito, por causa do que Jesus Cristo fez. Quando nós entramos na igreja, nós estamos no culto, a nossa postura tem que ser de extremo tremor, de dizer: Deus, obrigado porque o Senhor não me consumiu, obrigado porque eu não fui fulminado, mas eu ainda estou vivo, obrigado pelo que o Senhor fez por mim, o Senhor me trouxe à existência. Deus não era obrigado a trazer você a existir, mas Deus permitiu que você existisse para conhecê-lo. Isso é uma bênção, isso é uma coisa maravilhosa. Como eu agradeço a Deus todos os dias. Senhor, duas coisas te agradeço: porque eu existo, porque se eu não existisse, obrigado porque existo, e obrigado porque eu te conheço. Que bênção, que maravilha. Mas algumas pessoas não entendem nada disso, e elas vêm à igreja e cultuam, e pensam que por fazer alguma coisa. Mas vai chegar um dia que algumas pessoas vão dizer assim: Senhor, em teu nome nós curamos, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós fizemos maravilhas, nós expulsamos demônios. E Jesus vai dizer: eu não conheço vocês, apartai-vos de mim para o fogo eterno. Vocês não entraram na minha presença pela porta. Nós precisamos compreender que Deus é santo. Nós precisamos compreender o que significa ser um Deus santo. Porque eu gosto sempre de dizer isso, apesar que algumas pessoas não concordam comigo, mas eu tenho minhas razões. O mesmo Deus que está no céu, em paz com os seus filhos, também é o fogo consumidor do inferno. Não é? O diabo no inferno é um prisioneiro lá. No inferno será aplicada toda a justiça de Deus para aquelas pessoas que não cumpriram a legalidade de aceitar a Cristo, estar diante da sua presença, mas preferiram ser consumidos, como aqueles dois jovens, que imaginaram que podiam fazer o que quisessem. Fogo é fogo, tanto faz, fumaça é fumaça, água é água, fogo é fogo, tudo é tudo certo. Não importa, eu entro lá, faço qualquer coisa. Não é assim. Não é assim, porque dois jovens morreram ali. Tem gente que pensa que quando chegar no céu, Deus vai dizer: fiquei com dó de você, entra, vai. Tá bom. Um a mais não vai fazer diferença. Nós estamos falando de um Deus santo, viu? Não estamos falando de um Deus de brincadeira. Nós estamos falando de um Deus sério. Quem me dera, quem pudera eu dizer para você como é necessário levar a sério Deus. Como é necessário dizer: Senhor, eu te agradeço por estar aqui, eu te agradeço por te conhecer, por poder louvar o teu nome, porque eu ganhei a vida eterna, porque eu tenho sido uma pessoa que tenho buscado a tua presença na minha vida, não tenho levado a minha vida cristã de brincadeira, mas tenho levado a sério o que o Senhor fez por mim. Eu não tenho desprezado o sacrifício do teu filho. Você pensa que é fácil eu não quero aqui perguntar se alguém já perdeu o filho aqui. Deus me perdoe se já aconteceu com alguém, eu não estou fazendo nem comparação. Mas diz que a coisa mais terrível que tem nessa vida é perder um filho, pois foi por isso que Deus escolheu isso. Para dizer assim: eu sou um Deus sério, eu não estou aqui de brincadeira, eu vou mandar o meu filho morrer por vocês. Isso é muito sério. Porque algumas pessoas elas falam assim: qualquer coisa está bom, quer dizer que você está chamando o maior presente que Deus deu de qualquer coisa? Qualquer caminho leva a Deus. Você está dizendo que isso não foi sério, que o sacrifício de um homem na cruz, morrendo pelos pecados de todo o povo, foi uma brincadeira? Não foi. O que nós vamos fazer aqui nessa noite é celebrar a ceia do Senhor. E eu vou pedir que os diáconos escalados venham aqui à frente nesse momento. Nós vamos cantar um hino e vamos participar da ceia. Mas essa ceia tem a mesma seriedade. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma desse pão e beba desse cálice. Você não pode participar disso sem um autoexame, sem dizer: será que eu posso participar disso daqui? Eu estou em santidade para participar desse memorial que lembra o que Jesus fez por mim, que Jesus, Ele se deu
como a sua vida por nós, e deu o seu corpo por nós. É isso que nós vamos celebrar aqui nessa noite, em agradecimento e alegria, mas ao mesmo tempo com temor e tremor. Eu gostaria então agora que nós fizéssemos como estamos acostumados. A nossa igreja, ela tem por costume, como todas as igrejas batistas, de fazer uma ceia que é chamada ceia restrita. Não é nem ultra restrita, nem aberta. Como funciona isso? É o seguinte, a Bíblia vai nos dizer, lá em 1 Coríntios, que se alguém participa desse memorial, sem conhecimento do que está fazendo, participa para a sua própria condenação, não discernindo o corpo e o sangue de Cristo. E eu não desejo que ninguém seja condenado aqui. Por isso, só vai participar quem está em plena comunhão com Deus, quem realmente lavou as suas vestes na presença de Deus, e por causa de Jesus, e tem vivido uma vida santa para Ele, e tem vivido em comunhão com a esposa dele, que é a igreja dele. Essas pessoas vão ficar de pé agora. Você que é batizado, está em comunhão com Deus, está em comunhão com a igreja, você vai ficar em pé agora. Se você não está em comunhão, não se preocupe, fique sentado, você não é obrigado a participar, isso não é problema nenhum. Nesse momento nós vamos orar, presta o microfone aqui, nós vamos orar com a irmã Inês, pelo significado do pão, tá bom? E em seguida eu vou fazer uma leitura aqui, vamos cantar, pode orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este momento, pelo privilégio de estarmos participando desse memorial, Senhor, no qual o Senhor deu seu Filho para que a nossa vida fosse, os nossos pecados fossem perdoados, que a nossa vida fosse melhor, ó Deus. Por isso nós te agradecemos e pedimos que o Senhor nos ajude a cada dia sermos melhores diante de Ti. Amém. E através desse memorial estarmos renovando o compromisso contigo de te servi-lo, ó Pai. Fica conosco, ó Deus, perdoa as nossas falhas, nos ajuda a termos uma vida que te agrade. Amém. Temos a cada dia um exemplo a dar, Senhor. Que o Senhor esteja sempre conosco, nos abençoando, nos protegendo e nos guardando. Abençoa cada pessoa que está aqui. O Senhor conhece o coração de cada um de nós. O Senhor sabe o que cada um está sentindo, o que cada um está pensando neste momento. Por isso nós pedimos, fica conosco, nos ajuda, nos abençoa, Pai. É a oração que eu faço agradecida por tudo que o Senhor tem feito por nós. Amém. Em nome de Jesus. Amém. A Bíblia vai dizer assim lá em 1 Coríntios 11, capítulo 24. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. Em memória do Senhor, nós vamos receber o pão e vamos cantar o hino 514. Pode ser. Ao Senhor, venham lembrar-se de mim. Foi por vocês que morri em amor, venham lembrar-se de mim. Eis-nos aqui, tua ceia celebrar, para lembrar-nos de Ti. Nossa aliança contigo renovar, tudo fazendo em memória de Ti. Este é o meu corpo, comamos o pão, venham lembrar-se de mim. Ele é o símbolo da salvação, venham lembrar-se de mim. Eis-nos aqui, você
Muito bem, vamos nos colocar de pé agora. Nesse momento especial, gostaria que você se lembrasse do que Jesus fez por você. Quanta coisa, quanto ritual Ele cumpriu por você, para que você fosse livre, tivesse livre acesso ao Pai. Em memória do Senhor Jesus, que dividiu o seu corpo conosco, comamos esse pão. Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, por esse momento, Pai, estar participando, Senhor Deus, dessa ceia, Senhor Deus, que é fortada por Ti, Pai querido. Lembrando, Senhor Deus, naquela cruz do Calvário, Senhor Deus, o Senhor morreu, Senhor Deus, para nos salvar, Pai. Nós agradecemos, Senhor Deus, por toda essa bênção, Pai. Nos dê, Pai, cada dia, Senhor Deus, o Senhor esteja nos orientando, Pai, abrindo nosso coração, Pai, para que nós estejamos, Senhor Deus, seguindo, Senhor Deus, todo o mandamento de Ti, Pai querido. Pai querido, abençoa, Senhor Deus, essa noite, Senhor Deus, a todos os irmãos que estão aqui presentes, Senhor Deus, abençoa esse culto, Senhor Deus, que é ofertado a Ti. Leva, Senhor, no nosso lar de paz, paz. Nós oramos agradecido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, eu vou ler aqui o versículo. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Vamos servir agora. Os irmãos podem assentar-se que não vão participar, e os que vão participar fiquem em pé. Quando receberem, podem sentar-se. Venham à mesa, convida ao Senhor. Venham lembrar-se de mim. Foi por vocês que morri em amor. Venham lembrar-se de mim. Eis-nos aqui, tua ceia celebrar, para lembrar-nos de Ti. Nossa aliança contigo renovar, tudo fazendo em memória de Ti. Venham no cálice o vinho beber, venham lembrar-se de mim. Este é o meu sangue, ó, venham viver, venham lembrar-se de mim. Eis-nos aqui, tua ceia celebrar, para lembrar-nos de Ti. Nossa aliança contigo renovar, tudo fazendo em memória de Ti. Hoje nós lembramos, tomando suco de uva ou vinho, do que Jesus fez por nós. Ele deu a sua vida por nós. Ele derramou o seu sangue para que nós fôssemos libertos do pecado, para que nós pudéssemos compreender o quão especial nós somos para Deus, quanto Ele nos ama. Nesse momento, de uma maneira tão especial, nós vamos, lembrando do que Jesus fez por nós, participar desse cálice. Participemos. Vamos cantar a última estrofe do hino, para terminar essa parte. Vamos ficar de pé nesse momento, para cantarmos com bastante alegria, porque não é um momento de tristeza, é um momento de gratidão, é diferente. Muito obrigado, irmãos, podem assentar-se, que Deus abençoe, irmãos diáconos.
tua ceia celebrar, para lembrar-nos de ti. Nossa aliança contigo renovar, tudo fazendo em memória de ti. Amém. Eu não poderia deixar esse encontro sem fazer um convite. É o convite de Jesus. É o convite onde Jesus diz: venha até mim, você que está cansado e oprimido, eu vou aliviar você. Eu vou refrigerar sua alma, vou te dar uma nova vida. Vou transformar você de alguém que estava condenado em um filho de Deus. Se alguém aqui nessa noite tem o desejo, porque compreende o que Jesus fez, tem o desejo de aceitar a Jesus, apenas você tem que fazer uma coisa. Você não tem que pagar, não tem que andar, não tem que sair do seu lugar, não tem que fazer nada, só uma coisa. Você tem que dizer: Deus, eu aceito o sacrifício que o Senhor fez em Jesus por mim. Eu aceito esse presente que o Senhor me deu. Eu creio em Ti. Eu quero que o Senhor venha morar em mim. Eu quero ser Teu filho. Se você fizer essa oração, Deus habitará em você e trará uma nova vida para você. Mas não uma vida que acaba, mas uma vida eterna. Eu estaria ali na porta. Se alguém aceitou a Jesus, lá na porta pode me dizer: olha, hoje eu aceitei a Jesus. E você pode ter certeza que haverá uma festa no céu por você. Pode deixar cristão gravando, um dia você vai ver. Vamos orar. Senhor, graças te damos, Pai, porque o Senhor nos amou tanto assim. Obrigado, Senhor, porque o Senhor poderia ter nos jogado fora, como nós fazemos com alguma coisa que não gostamos. Mas o Senhor nos amou e o Senhor desejou nos resgatar. Ó Deus, abençoa a tua igreja, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam convosco agora e para sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe você. Amém. Pode tocar uma música. Obrigado. Pode sentar-se. Que Deus abençoe. Pastor. Vai cantar? Pode. Tu és santo novamente. Nesse momento você, com a certeza da santidade de Deus, que nos purifica, que nos abençoa, se despeça do seu irmão com alegria, desejando a ele uma boa semana, uma semana na presença do Senhor, uma semana de culto ao Senhor. Amém? Tu és santo, tu és santo, poderoso, poderoso, tu és digno de todo louvor, de todo louvor. Eu te sigo, eu te sigo, eu te ouço, para sempre, para sempre. Te amaremos, Senhor. Te amarei, eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo e adoro diante dele e prostro. Eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo e adoro diante dele, eu me prostro e sentindo a paz, só por ele eu viverei. Tu és santo,
poderoso, tu és digno de todo louvor. Eu te sigo, eu te ouço, para sempre te amarei. Eu canto e louvo ao Rei, é digno. Eu amo e adoro, diante dele eu me prostro. Eu canto e louvo ao Rei, é digno. Eu amo e adoro, diante dele eu me prostro. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, é o Emanuel, é o grande eu sou. Ele é o Cordeiro que me salvou. Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará, Ele sempre existiu. Ele é o Alfa e o Ômega, o início e o fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, príncipe da paz, só por ele eu viverei. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Ele é o príncipe da paz. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Oh, 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 Aleluia, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Te direi que vai valer a pena, Senhor, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, vai valer a pena.
trust you.